Você já saiu de um ciclo de S&OP bem estruturado, plano aprovado e número alinhado entre todos. Mas depois de poucas semanas, a realidade simplesmente mudou. As vendas começam a ficar acima do plano em alguns produtos e abaixo em outros. O comercial traz novas informações de mercado, a produção começa a sentir a pressão de capacidade, a logística entra em modo emergência. E aí, de repente, todo mundo está simplesmente reagindo e ninguém está alinhado. Eu sou Felipe Santos, consultor da Planera, e hoje vou falar um pouco sobre revisão da demanda dentro do ciclo de S&OP e como estruturá-la da maneira correta. Qual é o papel da revisão de demanda dentro do ciclo de S&OP? Bom, nós já falamos um pouco em outros vídeos, mas de forma resumida, o S&OP ele existe para gerenciar a execução de curto prazo. Ele olha para semanas e não para meses. E nesse horizonte, a demanda ela não é estática. Nesse sentido, revisar a demanda não é refazer o forecast, não é questionar o S&OP e muito menos admitir que o plano estava errado. E a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. A revisão da demanda é o momento que a empresa para e responde uma pergunta simples, mas poderosa. Com tudo que sabemos hoje, o plano que definimos ainda faz sentido para as próximas semanas? Então, a revisão da demanda, ela conecta o que foi planejado lá no ciclo de S&OP com o que está acontecendo agora. É ajustar a leitura do mercado para decisões táticas imediatas. O que acontece quando a revisão da demanda não é feita? Quando a revisão da demanda não acontece dentro do ciclo de S&OP, a gente tem alguns sintomas bem conhecidos. Primeiro, rupturas inesperadas, excesso de estoque em produtos, SKUs errados, decisões de produção e logística tomadas tarde demais e custos elevados de falta, excesso e urgência, que é o que a gente chama de pizza da incerteza. Como fazer a revisão de demanda na prática no S&OP? Bem, ela pode ser um fórum específico ou parte de uma reunião também de S&OP. Ela pode ser semanal ou quinzenal. O responsável pelo fórum já precisa chegar na reunião com os pontos críticos de decisão e tornar o momento mais objetivo possível. Lembre-se que o trabalho do comercial é vender. E ele já colaborou antes no ciclo de S&OP. Na prática, a revisão de demanda começa sempre pelo plano aprovado do S&OP. Esse é o ponto de partida. A partir daí, olhamos para um horizonte típico de 4 a 12 semanas, trazendo alguns inputs essenciais. São esses: o faturado month to date, ou seja, o quanto a empresa faturou até esse momento do mês, versus o planejado, pedidos firmes em carteira, pipeline estatístico, que é o Demand Sense. Inclusive, a gente já falou desse assunto aqui algumas vezes, você pode acessar aqui. Rupturas e restrições conhecidas e eventos comerciais, como promoções, perdas de clientes, etc. Com essas informações em mãos, a gente tem um best view, ou melhor cenário de fechamento do mês ou período analisado, possibilitando a identificação de desvios entre a tendência de fechamento e o que foi planejado previamente. Bom, a partir daí, a discussão precisa responder 3 perguntas-chave. Onde a demanda mudou, por que mudou e se ela é pontual ou estrutural. Com base nisso, a decisão fica mais clara. Vamos ajustar a demanda ou manter o plano? E se ajustar, é fundamental registrar e comunicar a todos o que mudou e enquanto mudou. Quem deve participar da revisão da demanda no S&OP? A revisão de demanda no S&OP não é responsabilidade de uma única área. Essencialmente, participam o comercial, trazendo a leitura de mercado, riscos e oportunidades. A área de customer entra com a leitura de carteira ou pedidos firmes. O time de supply ou planejamento traduz essas informações em impacto de volume, mix, capacidade e estoque. E o papel do S&OP, ou líder da agenda do processo, tem a responsabilidade de estruturar essa discussão e garantir que sejam tomadas decisões pertinentes ao negócio. O marketing pode contribuir com informações sobre campanha, promoções e alterações de preço. Aqui é importante reforçar, o comercial ele participa com responsabilidade, não só com opinião. Quais são os principais entraves para a revisão de demanda no S&OP? Na prática, essa etapa costuma falhar por alguns motivos bem recorrentes. Aqui na Planera, no convívio com clientes e projetos de consultoria, percebemos que vários não realizam essa etapa tão importante no ciclo. Porém, ao invés de revisar a demanda, revisam direto a operação, deixando a cargo dos analistas e programadores de sequenciamento e DRP alterarem as programações conforme premissas particulares e individuais, sem regras claras de negócio. Isso resulta em vários problemas. O primeiro entrave é tratar o forecast como verdade absoluta, quando na verdade ele é uma hipótese baseado na melhor informação disponível naquele momento. Existe uma barreira cultural aí importante. Muitas empresas ainda encaram revisar a demanda como admitir errar o plano, quando na verdade revisar é proteger o negócio. Outra barreira cultural comum é o medo de revisar o plano para baixo. Outro entrave clássico é a falta de informação de qualidade, base desatualizada, pedidos não consolidados ou simplesmente falta de informação. E por fim, reuniões que viram discussões muito subjetivas, muita justificativa e pouca decisão. O comercial só traz problema,
mas não traz cenário. Quais são as boas práticas e os erros mais comuns ao revisar a demanda no SNOE? Algumas boas práticas fazem toda a diferença. Dados antes de opinião, foco no curto prazo, que é diferente de refazer budget, todos os ajustes documentados e ligação direta, com produção, compras e distribuição. Entre os erros mais comuns estão revisar toda a demanda sem critério nenhum, revisar toda semana sem critério nenhum, o comercial excessivamente otimista, de outro lado, o supply excessivamente defensivo, e não medir depois se a revisão melhorou a acurácia ou não. Bom, empresas maduras não são aquelas que acertam sempre a demanda. São aquelas que percebem rápido quando ela muda e têm coragem e disciplina para decidir melhor. Quando essa revisão é bem estruturada, a empresa deixa de reagir tardiamente e passa a gerir o curto prazo de forma coordenada entre comercial, operações e logística. Por isso, mais do que uma etapa do processo, a revisão de demanda é um elemento essencial do SNOE e um fator crítico para a estabilidade da execução e do resultado do negócio. Quer entender como estruturar na sua realidade? Fala com a gente da Planera que a gente está pronto para te ajudar. Bom, se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para não perder mais dos nossos conteúdos. Até mais!